Olá, amigos do canal do Brito, estamos de volta para trazer para você mais uma mensagem, mais uma palavra de fé para falar o seu coração e eu tenho certeza que Deus só vai abençoar você, tá bom? Hoje nós vamos trazer um estudo que com certeza é dúvida para muitas pessoas, inclusive pode ser a sua dúvida e até mesmo do seu pastor. Aproveita aí, segue as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e também você pode adicionar o sino sempre que postarmos um vídeo, você será notificado, tá bom? E olha, e o texto que nós vamos trazer hoje, às vezes é mal compreendido, mal entendido e mal explicado, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: "E o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica." Então, muitas pessoas trazem esse ensinamento que dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica, no sentido de que nós não devemos nos aprofundarmos nos estudos bíblicos, saber muito da Bíblia, porque a letra vai matar. Eu ouvi muito isso de vários pastores, inclusive. Mas antes de nós chegarmos à explicação, ao entendimento do que é a letra mata, mas o Espírito vivifica, nós queremos aqui trazer para você aquilo que o versículo não significa e até muitas coisas que são pregadas por aí. Primeiro, a letra mata não significa que nós não devemos fazer um estudo das Escrituras Sagradas. Porque a letra jamais vai matar o estudante e nem diminuir a ação do Espírito Santo nele. Alguns ousam afirmar que esse verso, né, esse versículo, indica que nós devemos agir pela fé, pelo Espírito, com a liberdade, não estar preocupado com qualquer estudo, seja ele sistemático, das Escrituras Sagradas. Isso não é verdade, porque vai totalmente contra aquilo até o que o Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, ensina, que mandam, Jesus mandou, Paulo nos ensinou que nós devemos examinar as Escrituras com zelo. Você pode depois conferir lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, e também em Atos, capítulo 17, versículo 11. Então, você não significa isso que você deve ter apenas o Espírito vivificado, não significa que você deve apenas ficar abrindo a Bíblia e ali pegar um versículo solto e achar que Deus está falando contigo, trazendo qualquer interpretação, sem nenhum uso do contexto, usando apenas um método alegórico para interpretar a Bíblia. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, nós vamos entender isso aqui. Quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, vamos lá. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, claramente ele está se referindo em todo o contexto acerca da lei de Moisés. Aliás, no versículo 6 de 2 Coríntios, do capítulo 3, Paulo se refere ao ministério da morte. Lá no versículo 9, ele fala que é o ministério da condenação. Então, com tudo isso, chamando a lei de ministério da morte e de ministério da condenação, Paulo estava aqui trazendo em seu argumento que a lei, ou seja, tudo aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento, ele vai ter o seu valor, vai ter a sua glória, mas não está resplandecendo e nem vai nos levar à vida eterna. A prática desses preceitos da lei, daquilo que está escrito na lei, não vai trazer a vida eterna para as pessoas, que é algo ainda muito defendido e era defendido e continua ainda sendo defendido por um grupo de judeus que não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador.
Então, eles querem impor a obediência da lei como uma forma de salvação, o que não é verdade, nós sabemos disso. Então imagina que a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Naquele momento, Jesus já havia sido revelado, implementado uma nova aliança, superior à antiga, como ele mesmo descreve lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, e nós devemos andar nessa nova aliança, que é uma aliança permanente, uma aliança perfeita, diferente da antiga. Então, quando a pessoa, um grupo religioso, quer ensinar e quer andar, insiste em se andar guiado somente pelos preceitos dos tempos da lei, estão mortos na letra. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Pois quando você quer andar apenas nos preceitos da lei, estamos negando a revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender que Jesus veio, cumpriu a lei, nos fez ser justificados diante de Deus. E na sua morte e ressurreição, nós somos vivificados, o que equivale a dizer que o Espírito vivifica. Que nós somos vivificados em Cristo Jesus na sua ressurreição. Então, na nova aliança, Jesus não vem e destrói a lei do Antigo Testamento. Caso contrário, nós teríamos que desprezar, jogar fora o Velho Testamento. Pelo contrário, ele vem, reafirma os princípios morais da lei do Antigo Testamento, né? Aqui ele acaba por anular aqueles que não são mais necessários e cumpre tudo aquilo que a própria lei falou sobre o que havia de vir e sobre ele, Cristo Jesus. Então nós poderíamos dizer assim, olha, o significado da letra mata, mas o Espírito vivifica, nós poderíamos resumir da seguinte forma. Aqueles que insistem em viver, aqueles que estão insistindo em viver debaixo da lei, em nosso tempo, mesmo após a manifestação do Salvador, que é esse tempo em que temos Cristo como nosso Salvador. Os que insistem em viver para cumprir os preceitos da lei, eles estão mortos, porque nunca vão conseguir satisfazer todas as exigências da lei da antiga da aliança para serem salvos. Somente um conseguiu satisfazer todas essas exigências da lei, que foi Cristo Jesus. Logo, não é mérito nosso, é mérito de Cristo. O Senhor Jesus pôde cumprir tudo isso. Então, por isso, quando a pessoa não quer andar em Cristo, tratando a lei da forma como tem que ser tratadas, eles estão mortos na letra. Mas aqueles que aceitam em Cristo estão vivificados por Deus em Cristo Jesus. Então, esse é o significado. Continue estudando as Escrituras Sagradas. Continue lendo, aprendendo a cada dia, crescendo, amadurecendo espiritualmente. Não deixe de ler a palavra de Deus, como muito disse. Se você lê muito, se apegar muito à palavra, é a letra que vai matar. Não, a letra que o apóstolo Paulo se refere é o Velho Testamento. Tá certo? Esse é o nosso pequeno ensinamento de hoje. Segue aí o nosso canal para novos estudos toda semana. Acompanhe as nossas lives diárias todos os dias. E eu convido você a assistir outros vídeos aí do nosso canal. E até a próxima, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero ter te ajudado. Compartilhe com mais pessoas e com certeza Deus só vai nos abençoar e trazer para nós a vida abundante em o nome de Jesus.